Ilustres colegas, votos de muito boa tarde, boa noite, aceitem as minhas saudações de acordo à hora do dia. Ora bem, então, nós temos ali aquela que foi a nossa prova de análise de dados em finanças. Primeira questão, suponha que lhe são fornecidos dados numéricos do período 2020, período 2000 a 2020, referente às variáveis taxa de câmbio, produto interno bruto per capita e inflação, a partir dos quais estimou-se o modelo de tabela abaixo. Neste modelo temos então o intercepto, temos o PIB per capita e temos a inflação. Obviamente que o intercepto é o beta 0, o PIB per capita vai ser o beta 1 e a inflação o beta 2. Se repararmos, neste modelo temos duas variáveis independentes e por esta via estamos então diante do modelo de regressão linear múltipla. Abaixo ao quadro temos então ali alguns indicadores que são critérios ou então testes, assim também podemos chamar. E diante deste modelo nos colocam algumas inquietações, que desde já passamos então a analisar a linha A. Usando a tabela acima, identifique as variáveis endógenas e variável exógena. Quando se tratar de variável endógena, estamos a dizer que são aquelas variáveis que são determinadas no modelo, ou seja, são as variáveis explicadas. E se repararmos no nosso modelo, a relação é variável taxa de câmbio, PIB per capita e inflação. Estamos então aqui a dizer que a nossa variável que vai ser explicada, obviamente, é a taxa de câmbio. E se repararem aqui nos dados, obviamente ela não consta. Logo, a nossa variável endógena é a taxa de câmbio. Sendo assim, as variáveis exógenas são as variáveis independentes ou são variáveis que não são determinadas dentro do modelo. Logo, as nossas variáveis exógenas são PIB per capita e a taxa de inflação. Vamos então para a linha B. Apresenta a equação do modelo que ilustre a relação existente entre as variáveis identificadas na linha anterior e interprete a sua equação. Se repararmos, estamos então a dizer que a taxa de câmbio vai ser igual ao beta 0, que é o intercepto, mais o coeficiente do PIB per capita, menos, digamos, o coeficiente, digamos, da inflação, pelo facto de ser negativo. Neste contexto, o nosso modelo poderia ser apresentado da seguinte maneira. Onde podemos aqui visualizar, estamos na linha B, obviamente, y, no caso y vai ser igual ao beta 0, mais o beta 1, que multiplica o PIB per capita, menos o beta 2, tanto que multiplica a inflação. Ou seja, ali está menos beta 2, porque o coeficiente da inflação é negativo. Por esta via, substituindo aqui amarelo, então estamos a dizer que o y, que é a taxa de câmbio, vai ser igual a 2,3031 mais 0,88465, que está a multiplicar o PIB per capita, menos 0,04859 a inflação, mais o ET, que é a componente do R. Olhando para este modelo, conseguimos então perceber que 2,30.31 é o valor da taxa de câmbio quando as variáveis PIB per capita e taxa de inflação forem igual a zero. Ou seja, 2,3031 é o valor médio da taxa de câmbio quando as variáveis independentes forem igual a zero. Então, por esta via, temos ali a ideia inicial. Por outro lado, podemos dizer que o modelo evidencia uma relação positiva entre a taxa de câmbio, entre a taxa de câmbio e o PIB per capita. Conforme estamos a ver aqui, o sinal do PIB per capita, obviamente, é negativo. É positivo, peço desculpa. Por essa via,
também podemos dizer que o modelo evidencia uma relação negativa entre a taxa de câmbio e a inflação, o que significa que se a inflação alterar um ponto ou em uma unidade, a taxa de câmbio vai variar em 0,04859. Já na questão do PIB per capita, significa que se o PIB per capita variar uma unidade, então a taxa de câmbio vai variar em 0,88465. Ou seja, a taxa de inflação influencia negativamente a taxa de câmbio e o PIB per capita influencia positivamente a taxa de câmbio. Outra abordagem que nós podemos aqui fazer, portanto, é relativamente à linha C. Portanto, na linha C do nosso modelo, avalia a significância estatística dos parâmetros do modelo de forma individual. Portanto, avaliar os parâmetros é olhar para os coeficientes, o intercepto, beta 0, o PIB, beta 1 e a inflação, beta 2. Esta análise pode ser feita por via da estatística T, conforme estamos aqui a visualizar, estatística T, ou por via da probabilidade, a probabilidade que é o p-valor. Qual é a análise que se faz? Sempre que o p-valor de um parâmetro for maior que os níveis de significância estatisticamente recomendados, que no caso 1, 5 e 10%, então o parâmetro não tem efeito significativo. Se o p-valor do parâmetro for menor que os níveis de significância estatisticamente recomendados, então o parâmetro, obviamente, terá efeito significativo. Por esta via, podemos aqui constatar que relativamente ao intercepto, o beta 0, o p-valor é 1,71 é menos 0,6, ou seja, o valor do p-valor é obviamente menor que todos os níveis de significância estatisticamente recomendados. Por esta via, podemos então dizer que o parâmetro tem efeito significativo e, por sua vez, rejeita-se a hipótese nula de que o parâmetro não tem efeito significativo. Ou seja, quando estivermos a analisar um parâmetro, temos que levar em consideração a hipótese nula. A hipótese nula é: o parâmetro não tem efeito significativo. E conforme dissemos, o parâmetro não tem efeito significativo sempre que o p-valor do parâmetro for maior que os níveis de significância estatisticamente recomendados. Se repararmos, para o intercepto, o p-valor é menor que todos os níveis de significância, logo o p-valor tem efeito significativo, logo o intercepto tem efeito significativo, pelo que rejeita-se a hipótese nula, em contrapartida aceita-se obviamente a hipótese alternativa. PIB per capita. O p-valor 6,15 é menos 13. Claramente se percebe que o p-valor do parâmetro PIB per capita é menor que todos os níveis de significância. E por esta via, o parâmetro tem efeito significativo e por isso rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa. Outra análise que se pode fazer relativamente aos parâmetros, conforme disse, é a estatística T. A estatística T, podemos comparar o T com o T crítico, que é o T tabelado, ou então podemos comparar, digamos, com o número 2, que é uma referência. Se repararmos, relativamente ao intercepto, ela tem uma estatística T de 6,951, uma estatística que é maior que 2, o que de certa forma nos dá a entender que o parâmetro tem efeito significativo, o que comprova a análise que fizemos pelo p-valor. E a mesma análise é extensiva para o PIB per capita, é também extensiva para a inflação, ou seja, o parâmetro de inflação apresenta uma estatística T maior que 2, apresenta um p-valor menor que todos os níveis de significância estatisticamente recomendados. Então, podemos aqui afirmar, obviamente, que
os parâmetros têm então efeito significativo. Vamos então para a linha D. Interprete o valor do coeficiente de determinação. Portanto, coeficiente de determinação, estamos a falar do r ao quadrado, e o r ao quadrado igual a 0,98. Significa que 98% das variações que ocorrem na taxa de câmbio são explicadas pela taxa de inflação e pelo PIB per capita. Vamos para a linha E. Que teste eu utilizaria para avaliar a significância estatística do coeficiente de determinação? Justifica a tua resposta. Quando se avalia a significância do coeficiente de determinação, que é o r ao quadrado, ele é avaliado pela estatística F. Estatística F, que nos apresenta um valor de 441,3, obviamente, e esta estatística F apresenta um p-valor de 5,092 e menos 16. Claramente consegue-se perceber que o p-valor da estatística F é menor que os níveis de significância estatisticamente recomendados. Logo, estamos a dizer que o parâmetro r ao quadrado tem efeito significativo. A estatística F também serve para avaliar, digamos, a significância simultânea dos parâmetros. O r ao quadrado avalia o nível de explicabilidade das variáveis independentes sobre a variável dependente. Logo, há uma relação muito forte. Por esta via, utiliza-se a estatística F para avaliar, digamos, o r ao quadrado. Outra situação que nos remetem na linha F, apresenta o intervalo de confiança do declive da variável inflação usando o nível de significância de 5%. Para a determinação do intervalo de confiança, precisamos então perceber algumas variáveis. Ora bem, intervalo de confiança, conforme estamos aqui, portanto, a dizer, intervalo de confiança, a linha F, se o nível de significância é de 5%, então temos aqui um grau de confiança de 95%. Logo, estamos a dizer que o intervalo de confiança 95% vai ser igual ao parâmetro estimado, no caso o beta2, menos o t crítico, vezes o desvio padrão do beta2, tem que ser menor que o beta da população, e este beta da população vai ser menor que o beta2 mais o t crítico vezes o desvio padrão, digamos, do beta2. Ora bem, para a determinação do t crítico, precisamos então usar a tabela. E a tabela vai exigir os graus de liberdade. Como é que se vai à busca dos graus de liberdade? O grau de liberdade vai ser igual ao número de observações menos o número de parâmetros estimados. Número de observações de 2000 a 2020 são 21 observações. Quantos parâmetros foram estimados? Obviamente, estimaram-se 3 parâmetros, que no caso é o beta 0, beta 1, beta 2. Estes 3 parâmetros, 21 menos 3 igual a 18. Logo, o nosso grau de liberdade é igual a 18. Precisamos então nível de confiança. É o nível de significância. Nível de significância, segundo o exercício, conforme, portanto, nos foi ali apresentado, é de 5%. Vamos lá verificar. Obviamente sim, é de 5%, estamos aqui. Se é 5% e o intervalo de confiança é um teste bicaudal, teste bicaudal significa que a análise é nos dois lados. Logo, o 5% temos que dividir por 2. 5% a dividir por 2 vai então nos dar 0,025. Significa que o nível de significância a utilizar para o intervalo de confiança é de 0,025. Fazendo um cruzamento entre 18, que é o grau de liberdade, e 0,025, que é o nível, digamos, de significância, na tabela, vamos então ter ali um T crítico de 2,101. Logo, vamos então pegar aqui a fórmula, pegar a fórmula,
Beta 2, vamos no nosso modelo, o beta 2, qual é o valor do beta 2? É só substituir. Beta 2, estamos aqui, 0,04859. Desvio padrão do beta 2, 0,01675. Então, estes valores são, obviamente, substituídos na equação. Beta 2, estamos aqui, beta 2, está aqui, 0,04851, menos o T crítico, 2,101, vezes o desvio padrão do beta 2, conforme vimos no modelo, portanto, está aqui, tem que ser menor que o beta da população. Este aqui, portanto, é menor que o beta 2, ok? Mais o T crítico vezes, digamos, o desvio padrão do beta 2. Fazendo os cálculos, teremos então, por um lado, 0,08378, 175, menor que o beta P, beta da população, e este é menor que 0,1339. Se analisarmos, o valor do beta 2 é 0,048. E esse 0,04859 está dentro, ou está no intervalo de menos 0,83 e menos 0,13. Obviamente que o parâmetro está dentro do intervalo e por esta via comprova-se, digamos, a significância do parâmetro. Voltemos então ao nosso exercício. Ali vem então a questão: será que o modelo estimado sofre ou não de autocorrelação? Justifica a tua resposta. O que é que vamos analisar? Tanto a autocorrelação, vamos então aqui avaliá-la por via da estatística ou do teste DW, então, estamos aqui a falar de W. Watson. Obviamente, ele nos apresenta uma estatística de 2,15 com um p-valor de 0,4435. Olhando para este p-valor, nos dá a entender que ele é maior que todos os níveis de significância estatisticamente recomendados. Logo, tem ali problema. Temos ali problema, estamos a dizer que o parâmetro não tem efeito significativo, então o modelo sofre de autocorrelação. Relativamente a pergunta 2, portanto, são questões relacionadas às questões teóricas, né? Ver aqui os pressupostos do modelo, dizer o que são variáveis dependentes e explicativa e, portanto, componentes de multicolinearidade. Portanto, no fundo, a nossa abordagem é esta. Vou tentar ver ali se tenho uma tabela para ver como é que fomos à busca, digamos, do, portanto, valor do T crítico. Portanto, vamos lá tentar verificar aqui no grupo, para ver se conseguimos ali, conseguimos então no grupo, se um dos colegas partilhou a tabela. Vamos só ver aí a tabela do T, tanto D1 não, tanto a tabela do T, vamos a falar que é D3 também não, tanto tabela estatística, T de students, tabela T quadrado também não, obviamente não temos aqui a tabela de momento, não temos aqui a tabela, não faz mal, mas é só cruzar, portanto é só cruzar grau de liberdade e o nível de significância de 0.025 e dali então podemos chegar aos números que nós apresentamos, ou seja, o 2.101 é só cruzar na tabela. Grau de liberdade igual a 18, ok? Grau de liberdade 18. Nível de significância igual a 0,025, ou seja, isto aqui é o 0.5, 0.05 e dividimos por 2, obviamente pelo facto do teste ser bicaudal. Então, ao fazermos o cruzamento, grau de liberdade 18, nível de significância 0.025, okay? Vamos então ter ali o valor do T crítico, que vai ser igual a 2
vírgula, né, 2 pontos ou 2 vírgulas, se eu meter ali 2 vírgula para não fazer confusão, 101, aqui também fica 2 vírgula e aqui 5 vírgula. Portanto, fazendo isso, teremos então o T crítico que vai ser substituído, digamos ali, os valores e teremos então os dados pretendidos. Muito obrigado e aquele abraço.